Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar a primeira parte da história do Rei Midas. Mas antes de mais nada, deixe seu like e se inscreve no canal. Hoje a gente vai aprofundar nosso livro Mitologia Grega pelo olhar das crianças. Aqui eu vou mostrar o nosso livro. Como eu estava dizendo, o nome da história é História do Rei Midas. Um dia tinha um rei chamado Rei Midas. Ele era muito ganancioso, muito egoísta e só pensava em dinheiro. Quando um dia, um velho bêbado estava causando na cidade, quando 2 guardas o prenderam. Quando a notícia chegou no Rei Midas, o Rei Midas viu que era o Sábio Seleno. Sábio Seleno é o professor do deus Dionísio. Mandou soltar o Sábio Seleno. Para Deus Dionísio não ficar furioso, Rei Midas fez um banquete de bebidas e comidas gostosas por 7 dias. Deus Dionísio ficou muito agradecido e deu um desejo para Rei Midas. Rei Midas, como era muito ganancioso e egoísta, escolheu tudo que tocasse virasse ouro. Deus Dionísio ainda falou: "Tem certeza? Não tem volta, você pode se arrepender." Rei Midas disse: "Tenho certeza." Então Deus Dionísio deu esse dom para Rei Midas. Depois que Rei Midas ganhou esse dom, tudo o que ele tocava virava ouro. Desde plantas do seu jardim, em coisas do seu palácio, que virava ouro. Depois disso, ele ficou com fome e mandou preparar um banquete cheio de comida para ele comer. Ele pegou um garfo e virou ouro, espetou na comida e mordeu. Crack, seu dente quebrou, porque a comida tinha virado ouro. Tentou tomar um gole de vinho, mas antes que descesse pela garganta, tinha virado pó de ouro. Então sua filha entrou no salão e deu um abraço nele. Ele gritou para ela não o abraçar, mas já era tarde demais. Ela tinha virado ouro. Então ele se ajoelhou e começou a chorar, pedindo para Deus Dionísio retirar esse dom. Como Deus Dionísio ficou com pena dele, retirou esse dom. Tudo que Rei Midas tinha tocado voltou ao normal. Depois disso, começou a dividir as coisas, não virou mais ganancioso e ficou grato pelas coisas. Pessoal, essa foi a primeira parte que quase todo mundo conhece. Daqui a pouco eu vou voltar para falar a segunda parte, que quase ninguém conhece. Mas antes de mais nada, deixe seu like e se inscreve no canal. Bom, pessoal, estamos aqui para a segunda parte da história do Rei Midas. E essa parte eu tenho certeza que você não conhece. Bom, na primeira parte, quando o deus Dionísio retirou o dom de Rei Midas, eles se tornaram amigos. E Rei Midas começou a fazer parte da corte de Deus Dionísio. Vocês sabem o que é corte? Corte são as pessoas que ficam em volta do rei ou do deus, ajudando a governar ou a escolher decisões. O Rei Midas descobriu que o deus Dionísio era um fauno. Vocês sabem o que é fauno? É metade bode e metade humano. E Deus Dionísio também tocava uma flauta chamada siringe. E ele tocava tão bem que todo mundo elogiava, até as plantas, os animais, todo mundo. Quando um dia ele desafiou o deus Apolo. O deus Apolo, ele é deus da poesia, ele é deus do sol e principalmente deus da música. Olha como ele estava se achando, ele queria desafiar o deus da música. E ele era todo fortão, como ele era deus do sol, ele era loiro, de olhos azuis. E Deus Dionísio estava se achando. O deus Apolo tocava lira, que é parecida com a harpa de hoje em dia. E no dia da competição, eles começaram a tocar e todos os jurados, claro que deram o seu voto para o deus da música, o deus Apolo. Mas o único rei votou no deus Dionísio. Quem vocês acham que era? O Rei Midas, porque o Rei Midas era amigo do deus Dionísio. Como o Rei Midas não queria que ele perdesse, votou no deus Dionísio. O deus Apolo ficou muito bravo e, como castigo, colocou orelhas de burro no Rei Midas e falou: "Já que você não está conseguindo escutar, agora você vai conseguir escutar melhor." E nisso, para esconder as suas orelhas de burro, deixou o seu cabelo crescer muito, quase encostando no chão. Como já não tinha mais limite, teve que chamar um barbeiro para cortar, porque senão ia começar a raspar no chão. Quando o barbeiro viu a orelha de burro, o Rei Midas ameaçou: "Se você contar para alguém, eu mando te matar." O barbeiro não contou para ninguém, porque ficou com medo de morrer. E não queria que morresse, né? E depois de um tempo, o barbeiro ficou com angústia, queria contar. E nisso, cavou um buraco e gritou: "O Rei Midas tem orelha de burro! O Rei Midas tem orelha de burro!" E aí tampou o buraco.
Na mitologia grega, na época de primavera, quando as árvores crescem, o ar que fica embaixo da terra, tudo, sai pelo ar rodando por aí. Tipo o ar que a gente tá agora. Passou pelo palácio ecoando, falando: o rei Midas tem orelha de burro, o rei Midas tem orelha de burro. E nisso, todo mundo descobriu que o rei Midas tinha orelha de burro. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda parte da história do rei Midas. E se vocês ficarem com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que meu pai vai aparecer aqui para responder as dúvidas nos comentários de vocês. Tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vocês viram a segunda aula dos meus filhos, agora eu vou aparecer no final. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, ou queira que eu faça alguma recomendação, ou que eu fale alguma coisa a respeito da aula, na aula seguinte eu vou aparecer no final das aulas dos meus filhos para comentar os comentários do vídeo anterior ou para responder as perguntas, ok? Queria fazer uns pequenos adendos para vocês. Em primeiro lugar, estou muito feliz, de ver meus filhos querendo dar aulas, estudando para poder dar aula, se dedicando. E assim, não posso esconder o orgulho meu como pai de ver a desenvoltura deles, dando aula, explicando tão melhor que o pai. Lógico, disparado melhor que o pai, vão ficar melhores ainda. Eu queria explicar algumas coisas para vocês sobre a mitologia grega. Toda a mitologia grega tem a ver com o que os gregos chamavam de híbris. Híbris é quando alguém tenta usurpar o seu lugar natural que lhe é devido. A mitologia grega toda se constitui em cima de que o universo é cosmológico, ou o universo se chama cosmos, ou é cosmológico. Lembra, na primeira aula do Gabriel, ele explicou o que é isso. Cosmos, do grego, quer dizer ordenado. Então, como Zeus é o deus mais sábio, ele organizou cada coisa no seu devido lugar, onde somente ali ela deveria estar. Ou seja, não existe lugar mais perfeito no universo que possa estar aquilo ao qual Zeus designou. Então, toda a mitologia grega, todas as histórias que nós vamos ver, que nós vimos no primeiro, nós vimos agora nessa segunda com o rei Midas, e vamos ver a partir de agora, tem a ver com o conceito que os gregos chamavam de híbris. No caso dessa aula, que o Gustavo acabou de dar, nas duas situações tem a ver com o híbris. Por que com o híbris? Primeiro porque o rei Midas, ele queria um dom que não lhe era devido, que não era devido ao ser humano. Por causa da sua ganância, ele queria ter um dom que era devido somente aos deuses, que é de transformar as coisas no que eles desejam. E no caso do rei Midas, ele queria que tudo se transformasse em ouro. E teve consequências ruins para ele, A filha dele se transformou. Qual foi a sorte dele? A sorte dele foi que o deus Dionísio ficou com dó dele e voltou atrás, retirou o dom. Na segunda parte, ele sabia que o deus Apolo era melhor. Deus Apolo, ele era considerado Deus perfeito. Por isso a expressão Deus grego remete ao deus Apolo, porque ele era todo saradão, aquele corpo escultural, Ele era lindo, ele era Deus da poesia, ele era Deus do sol, ele era Deus da música, ele era Deus de várias outras coisas. Então ele era um Deus perfeito e principalmente o Deus da música. O Deus Dionísio, no vídeo, o Gustavo falou fauno para ficar mais fácil das pessoas entenderem, porque na verdade fauno é uma expressão já do latim, no mundo romano, na mitologia romana. Na mitologia grega ele seria um sátiro. Mas é exatamente a mesma coisa, que é metade bode e metade ser humano. Para ficar mais simples para os meninos, quando a gente escreveu o livro, a gente escreveu um fauno, porque as pessoas conhecem mais essa expressão. Então, só estou explicando para vocês aqui. E ele trapaceou no julgamento dele, ele não foi justo no julgamento dele. Por quê? Porque ele não queria perder, ele ficou com medo, se ele votasse no deus Apolo, dele perder a simpatia do deus Dionísio, visto que ele era da corte do deus Dionísio. O deus Dionísio era o deus do vinho, o deus das festas, o deus da alegria. Só que ele era um deus menor, ele era um deus de segunda categoria, enquanto o deus Apolo era um deus do Olimpo, era um deus poderosíssimo, era um deus de primeira categoria. Então, se você percebe, as duas histórias têm a ver com o híbris, com querer tomar um lugar que não lhe é devido. E aí, por causa disso, o deus Apolo puniu, como o Gustavo explicou, de maneira muito melhor do que eu, o Gustavo explicou que o deus Apolo
puniu o rei Midas com orelhas de burro, já que ele não estava escutando direito. Ah, você não está escutando direito? Você vai dar o voto pro Dionísio, que é seu amigo? Então vai ficar com orelhas de burro. E aí o povo inteiro ficou sabendo que ele tinha orelhas de burro. Tá? Então eu queria agradecer a todos, pedir de novo que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, pessoal. Isso ajuda muito a gente que está fazendo gravação de conteúdo, não só a mim, como meus filhos, que se dedicam em reler as histórias que eles escreveram, em estudar, em se preocupar e vir aqui gravar para vocês um material de qualidade. A única coisa que a gente pede é que você curta esse vídeo para que o algoritmo entenda, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe com outras pessoas que se interessam por mitologia grega, porque é muito legal. A gente tem muitas histórias legais. Eu estou muito orgulhoso dos meus 2 filhos, tanto do Gabriel quanto do Gustavo. Confesso que estou impressionado com a qualidade da oratória deles, né, com a desenvoltura deles na frente das câmeras. Conheço muitos adultos que não têm, então aqui estou rasgando seda como um pai babão mesmo. E quero dizer que, se vocês quiserem deixar perguntas, dúvidas, eu estarei ao final de cada vídeo respondendo as perguntas do vídeo anterior. Tá certo? Pessoal, muito obrigado e espero vocês na próxima aula.